Federal informou nesta sexta-feira que as empresas estatais federais registraram um prejuízo bilionário no acumulado deste ano. Daniel Lian. O rombo das estatais só poderá ser minimizado com a atuação de gestores qualificados. Para Paulo Feldman, professor de economia da Universidade de São Paulo, enquanto não acabarem com os cargos de confiança que são preenchidos politicamente, dificilmente esse cenário será modificado. A pessoa é muito ligada a um determinado político, um político influente, então ela vai ocupar uma posição importante. Muitas vezes a presidência de uma estatal, mas ela nunca esteve à frente de uma empresa na vida dela, uma empresa do porte daquela estatal, principalmente. Então, as coisas acabam não dando certo. E eu digo que isso é uma doença brasileira, porque o número de pessoas ocupando cargos de confiança chegou a 1,1 milhão de pessoas. E isso, então, é uma falta de responsabilidade geral com as empresas públicas. Porque empresas públicas em outros países estão muito eficientes. Você tem países onde as empresas públicas são mais eficientes do que a empresa privada. Porque essa questão de cargo de confiança é algo brasileiro. O rombo das estatais, que já soma 6,35 bilhões de reais somente nos 10 primeiros meses desse ano, é puxado especialmente pelos Correios e deve superar o recorde histórico negativo batido em 2024, quando atingiu a marca de 6,73 bilhões de reais. O economista Bruno Lavieri afirma que os Correios não se modernizaram e não conseguem fazer frente aos concorrentes. E a consequência disso é que a conta sai cara para o brasileiro. O argumento de que, puxa, mas o Correio leva isso para os... Enfim, a verdade é que é muito caro, né, um déficit desse tamanho, um prejuízo desse tamanho dos Correios, para fazer algo que poderia ter sido feito muito mais barato, né, se você desse eventualmente para uma empresa privada fazer essas entregas em locais mais remotos do Brasil. Enfim, certamente não seria um prejuízo tão grande quanto é o que todos os brasileiros estão pagando para os Correios. Em meio à necessidade de um ajuste fiscal mais rigoroso, o resultado afeta diretamente as contas públicas. Tanto é que o governo já foi forçado a bloquear 3 bilhões de reais do orçamento para esse custeio. A verdade é que 3 bilhões é muito pouco, né, para o tamanho do rombo que a gente tem. A verdade é que se fosse de fato um governo tão comprometido, né, com o equilíbrio fiscal, esses 3 bilhões já estariam contingenciados há muito tempo, né? Acho que já está muito claro que nem neste ano e nem no próximo a gente vai alcançar um resultado primário neutro ou minimamente positivo, né? Ou seja, já devia estar com o freio de mão puxado e não está. Na lista do Banco Central das estatais em dificuldades figuram, entre outras, os Correios, a Casa da Moeda, Infraero e Eletronuclear. E a gente continua falando sobre a crise nas estatais. E para falarmos sobre este assunto, nós recebemos agora o professor e economista Gilberto Braga, aqui no Jornal da Manhã. Professor, seja muito bem-vindo, bom dia. Isso quer dizer, então, que o gasto das estatais foi muito maior do que a receita gerada, é isso? É um conjunto de fatores, né? Na verdade, o que nós temos é que o resultado das estatais, ela soma os resultados positivos e os negativos. Então, quando a gente coloca isso tudo dentro de um conjunto, o que nós temos é que o resultado do endividamento das deficitárias, eles sobressaem em relação às que são superavitárias. Então, esse aumento das estatais reflete isso. Bom, em relação também, né, a gente teve a derrubada dos vetos do presidente Lula, a lei que criou o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados. Quais são os impactos disso nas contas públicas efetivamente? Olha, esse impacto ele vai permitir a diminuição do endividamento do Estado de uma forma geral, né? O PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados, ele soma aproximadamente hoje 70 bilhões
dentro do balanço do governo federal, ou seja, o governo federal central tem para receber dos estados e do Distrito Federal 70 bilhões em dívidas, que são diversas operações de empréstimos desde o início desse século, desde até do fim do século passado, que foram feitos ao longo do tempo e que vêm sendo reescalonados e, na maioria das vezes, com pagamentos parciais, mas nunca integrais. Sobre esse endividamento, sobre esse carrego da dívida, sempre vai sendo colocados novos juros que vão sendo acumulados. Então, esse tamanho desse rombo hoje é de 70 bilhões e esse Propag, que tinha vetos do governo e que foram derrubados no Congresso, vai permitir o reescalonamento dessa dívida pela maioria dos estados. Vários estados, tendo como grande protagonista o Rio de Janeiro, onde o governador Cláudio Castro foi um grande ator que se envolveu diretamente e, inclusive, passou a semana em Brasília, no corpo a corpo com os parlamentares. Nós também temos os estados de Goiás, de Sergipe, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, que publicamente já manifestaram que vão aderir a esse programa. O estado de São Paulo também estuda, tem uma tendência de que São Paulo faça uma adesão, embora ainda não tenha anunciado publicamente. Os próprios técnicos do governo acreditam que nos próximos dias, pelo menos mais 4 a 5 estados deverão anunciar a sua adesão. Professor, os nossos comentaristas também participam da entrevista. Quero chamar primeiramente a Jess Peixoto. Jess, sua pergunta. Professor, nós temos essa situação aí de rombo das estatais, batendo esse possível novo número recorde nesta gestão. Eu queria saber principalmente sobre uma delas, que é o Correios, que talvez a mais deficitária. Esse déficit foi ali enquadrado como talvez uma consequência de uma política do próprio governo, que é a taxação ali, dita taxação das blusinhas. Eu queria entender como que o senhor vê a possibilidade de, a partir deste momento, também pensando no ano eleitoral, abrir a discussão e a possibilidade de privatização dos Correios. Se você vê isso como possível, como provável e até mesmo como, quem sabe, um novo caminho em relação a uma tendência do passado, que era essa supervalorização das estatais, dos Correios per si, até mesmo por conta de alegarem que não poderia ter essa distribuição para devidas regiões que hoje são bem atendidas por serviços privados. Como o senhor enxerga isso? Muito obrigada. É importante notar que a operação dos Correios nos últimos anos ela mudou fundamentalmente, né? Se nós olharmos 10 anos para trás, nós tínhamos uma operação específica para essa estatal em que nós ainda tínhamos um volume muito grande de correspondências que a gente chama de cartas. Então, uma boa parte da receita da companhia vinha de algo que caiu vertiginosamente nos últimos anos, sobretudo da pandemia para cá. Da pandemia para cá, nós tivemos uma geração que era, de alguma forma, refratária ao uso de tecnologia, ao uso de transações online, que cresceu bastante. A inserção de novas gerações mais jovens no mercado de consumo que fazem compras online. Então, o negócio dos Correios mudou radicalmente. Ele tinha um monopólio de uma época em que se faziam cartas escritas, hoje se manda correspondências eletrônicas, e-mails, se mandava telegrama, hoje isso caiu para praticamente perto de zero dentro da receita dos Correios. Então, o que nós temos é que bancos que mandavam extratos bancários, correspondências, comunicados, então toda uma forma de citação, de comunicação oficial mudou. Nesse processo de reestruturação, de mudança de hábito, o Correio ficou para trás, os Correios ficaram para trás. Então, hoje o que nós temos é o principal produto desse segmento é o chamado delivery, né? O frete, a entrega. E nisso os Correios, eles chegam em alguns lugares remotos, tem aí uma confiança bastante grande de parte do mercado, mas ele tem uma concorrência que ele não tinha quando tinha o monopólio das correspondências até alguns anos atrás. Então, existe aí uma mudança comportamental do mercado consumidor em relação a essa atividade, e dentro desse segmento você precisa fazer uma reestruturação em busca de eficácia e eficiência, ou efetivamente partirmos para uma privatização, na medida em que é um gigante, um mastodonte
estatal, com trocas sucessivas de gestão sem uma linha de continuidade e, sobretudo, sem investimentos que são necessários para a reestruturação da sua dívida e em novas tecnologias. Gilberto, eu vou incluir na nossa conversa também o Cristiano Vilela para fazer a próxima pergunta. Professor, bom dia. Professor, falando justamente sobre privatização, na linha do que o senhor tocou agora, nós temos, de uma forma geral, esse tema como um tema que muitas vezes ele não é bem visto por uma determinada parcela da sociedade, acaba tendo até um certo preconceito com relação às privatizações de uma forma geral. Talvez alguns episódios que acabem atingindo fortemente a sociedade, como no caso da Enel em São Paulo, enfim, acabem fomentando esse tipo de visão. Na sua ideia, na sua visão, a questão das privatizações, elas são efetivamente o caminho e de que forma isso pode ser feito para fazer com que elas sejam efetivas, demonstrem eficiência e que esses casos como esse que eu mencionei, por exemplo, acabem não contaminando a ideia da sociedade de que esse seria um caminho razoável, um caminho sustentável para o país de uma forma geral. Olha, quando nós pegamos as experiências internacionais, nós observamos, por exemplo, que em boa parte do mundo, sobretudo do mundo desenvolvido, com os quais normalmente nós nos comparamos ou usamos como referência, então se você pega o exemplo da Inglaterra, por exemplo, você tem um serviço que ele é praticamente desempenhado pela iniciativa privada. E o que não significa que a atividade não seja considerada estatal. É muito semelhante ou parecido com a questão de você poder colocar empresas para desenvolverem esse serviço, mas sob o controle de uma agência de regulação estatal. Então, o próprio governo ele mantém, através dessa vigilância, o interesse público com relação à atuação privada, e ele permite que a distribuição seja feita através de empresas que vão ter ali determinados parâmetros de funcionamento. Então, dependendo do país, você pode ter ou não concorrência no preço, você pode ter preços fixados, mas o que é fundamental é a eficácia, ou seja, que o produto seja entregue, que a carta, a correspondência seja colocada com precisão em relação ao usuário dentro de determinadas condições que atendam às necessidades dessa população, desse público. Então, na verdade, o que importa é o resultado. Eu não sou contra que ele seja estatizado, nem acho que nós devamos ter determinados preconceitos com relação à privatização. O importante é a qualidade dos serviços. Aqui no Brasil, como contraponto, nós podemos dizer que o setor de telefonia é um bom exemplo, onde nós temos hoje, depois da privatização, uma grande concorrência, e quando o governo tentou interferir nisso em determinado momento, na pós-privatização, tentando formar a Superteg, deu no que deu, que foi o caso da Oi, que comprou a antiga Brasil Telecom e que hoje está praticamente numa discussão se ela está falida ou se está em recuperação judicial. Então, isso mostra que nós também temos experiências vitoriosas e que podem servir de parâmetro para essa discussão. Sobre o rombo nas estatais, nós conversamos com o professor economista Gilberto Braga. Professor, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã deste sábado. Obrigada pelos esclarecimentos. Um ótimo sábado ao senhor. Bom fim de semana a todos. Até.